É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 23 minutos, manhã do dia 23 de maio de 2024. Deus abençoe, graça e paz. Tenhamos uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera. E agora estamos também transmitindo através das nossas redes sociais, Facebook e canal no YouTube. Muito bom dia você que está nos acompanhando agora pelas nossas redes sociais. Estávamos ao vivo aqui, estamos ao vivo na nossa programação diária, iniciando mais um dia. Bom dia com Cristo! E agora estamos com você aqui através do nosso Facebook e YouTube. Deus abençoe, queridos. Que tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. O livro do profeta Isaías, ele é tido como uma mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, correspondente aos 66 livros da Bíblia cristã protestante, ok? E ele traz N assuntos. E o interessante é que todos os assuntos que nós debatemos no Novo Testamento, nós vamos encontrar ele no Antigo Testamento, no livro de Isaías. E o capítulo 58 de Isaías é o capítulo que trata justamente sobre o jejum que agrada a Deus. Então que você que está nos acompanhando possa tirar lição disso aí. Não é o jejum, a penitência para satisfazer a consciência. Que muitas pessoas fazem coisas hoje que querem satisfazer a sua consciência para justificar o estilo de vida dele. Mas não é isso. Nós precisamos fazer para agradar a Deus, não justificar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente, e para darmos aquele respiro, né? Não, para agradar a Deus. E o capítulo 58 de Isaías trata justamente desse assunto. O jejum que agrada a Deus, não a consciência do homem, o coração dele, a mente dele. Amém? Já mando um abraço para o pastor Marcos Lacerda, que está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão, abençoe sua família, seu dia. E vivamos essa bênção que Deus tem derramado sobre nós a cada dia. Então, o capítulo 58 é um capítulo do livro de Isaías aqui na Bíblia que trata sobre o verdadeiro jejum. E o Senhor Deus convoca o profeta Isaías para proclamar uma mensagem ao povo de Israel a respeito da adoração verdadeira e da justiça social. Então o capítulo começa com a reprovação de Deus ao povo de Israel, que buscava aparentar que estavam jejuando e se humilhando diante do Senhor. Mas, na verdade, eles realizavam essas práticas com um objetivo egoísta e sem amor ao próximo. E nosso amor ao próximo começa dentro de casa, na família. Então o Senhor afirma que o verdadeiro jejum é aquele que leva à libertação dos oprimidos, à partilha do pão com o faminto, ao acolhimento dos pobres e desamparados. E Deus também alerta que o jejum que agrada a Ele não tem como objetivo a obtenção de bênçãos pessoais, mas sim buscar pela comunhão com Ele e a prática da justiça e misericórdia. Então ele afirma que ao se praticar a justiça, e se fará surgir a vossa luz como a alva, a vossa cura apressadamente brotará, e a vossa justiça irá diante de vós, e a glória do Senhor vos guardará. Então o capítulo também ele conclui, né, com a promessa do Senhor que diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, apontar para a ferida dos outros, e o falar injurioso, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o filho, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então nós podemos resumir aqui, de antemão, que o capítulo 58 de Isaías nos ensina que a adoração verdadeira é acompanhada da prática da justiça e misericórdia para com o próximo. E esse próximo é próximo. Então começa dentro de casa.
Então é um convite a uma vida santa que visa servir ao próximo em amor e tendo como resultado uma estreita comunhão com Deus. Isso é relevante demais para os nossos dias. É muito relevante para os nossos dias. E o esboço do capítulo 58 de Isaías, que tem apenas 14 versículos, é interessante porque nós precisamos identificar algumas coisas nele que faltam em nós. Então, eu fiz um esboço em 3 fases, né? 3 etapas. A primeira etapa fala sobre a hipocrisia do povo de Deus, vai do versículo 1 ao 5. Então, ali nós temos a aparência da piedade sem prática, busca de prazer em vez de fazer a vontade de Deus, disputas e violência em vez de buscar a justiça e a paz, ingratidão e crueldade com os necessitados. A segunda parte vai do versículo 6 ao 12, que fala sobre o jejum aceitável a Deus. Então, aí nós temos que o propósito do jejum que agrada a Deus. Nós temos a importância de ajudar os necessitados. E nós temos a promessa de Deus em resposta ao jejum verdadeiro. Por que tantas pessoas não têm respostas na sua vida? Porque falta-lhes o jejum verdadeiro. E o jejum verdadeiro não é só comida. As pessoas acham que é só comida. A terceira parte vem a importância do descanso no Senhor. E refere-se ao sábado, né? Shabat. Lembrando que o nosso Shabat é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Trazer a mim os fardos, sabe? Que ele vai levar todo o nosso peso. Ele pagou o preço. Então nós temos a importância do descanso do sábado, Shabat. Nós temos a violação do Shabat com respeito a Deus e o descanso no sábado como bênção de Deus. Ele trata aqui, que fala do descanso. O nosso descanso é Jesus. Então isso quer dizer que nós violamos muitas das vezes aquilo que Jesus nos ensinou e que nós fizemos votos de seguir e muitos batem no peito e dizem que estão fazendo, mas que não estão fazendo. Ok? Então o capítulo 58 de Isaías é uma repreensão ao povo de Israel por sua hipocrisia religiosa. Também serve para os nossos dias. Hoje tem muitas pessoas que estão vivendo essa hipocrisia religiosa. Deus mostrou aqui que não se contenta com jejuns e rituais vazios, mas procura uma mudança real no coração das pessoas. E o versículo mais conhecido é o versículo 6. O versículo 6 ele diz assim, ó: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Aí no versículo 7 diz: não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Sabe? Então esse versículo é uma chamada a uma transformação real e na prática da vida das pessoas. Então Deus mostra que não se contenta com rituais vazios, mas espera que seu povo se envolva em ações concretas de justiça e misericórdia, principalmente para com os necessitados. Necessitado é aquele que procura emprego e não acha. Necessitado é aquele que procura comida e não tem. Esse é o necessitado, sabe? Mas então, ao longo desse capítulo, Deus mostra que o verdadeiro jejum não é um ato de autopunição, mas um ato de amor ao próximo. Então, o verdadeiro jejum implica em cuidar dos necessitados, dividir o pão com o faminto, vestir o que está nu, acolher o peregrino em casa. Então, Isaías trata do jejum aqui da mesma maneira que Jesus tratava o próximo quando ele encontrava nas ruas, quando ele estava no seu ministério, em terreno aqui, entre os homens, da mesma maneira. E muitos hoje
fazem o jejum, fazem essas coisas para autoconsciência. Então nós temos que ter essa leitura. Quero abrir um espaço, mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, meu vizinho, Flávio. Deus abençoe, Flávio. Derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Então, em resumo, é isso aqui. Isaías 58 é um chamado à verdadeira religião, religare, tornar o homem de volta a Deus, que envolve ações concretas ao próximo. Deus não se agrada de rituais vazios, mas procura um coração que esteja disposto a amar e cuidar do próximo, ok? Agora, aqui no livro de Isaías tem algumas coisas interessantes, principalmente nas lições que podemos aprender sobre Isaías 58. A primeira lição que eu tiro aqui é que o jejum não deve ser apenas uma prática ritualística, como muitos fazem. O jejum deve acompanhar um propósito genuíno de mudança e renovação em nossas vidas. Não devemos praticá-los unicamente como uma prática religiosa, mas sim como uma busca de transformação interior. Tem pessoas que não mudam, faz jejum, está na igreja 20, 30 anos e não muda, e faz jejum sempre e não muda. Sabe que precisa mudar, mas não consegue mudar. Então, primeiro é a conversão, né? Genuína, tá ali, mudar de rumo, mudar de pensamento e pedir ajuda, sabe? Porque os humilhados serão exaltados. Deus, segunda lição aqui, é que Deus deseja uma adoração verdadeira. Não basta apenas praticarmos rituais religiosos. Devemos adorá-lo verdadeiramente com nossas vidas. Isso significa que devemos obedecer os seus mandamentos, amar o próximo e buscar sua vontade acima da nossa. Simples assim. A terceira lição, Deus espera que ajudemos os necessitados. Mas os necessitados, são aqueles que não conseguem fazer isso, não são aqueles que não querem fazer, é diferente, os necessitados. Então o capítulo 58 enfatiza que devemos ajudar os necessitados ao nosso redor, compartilhar nossos recursos com os menos afortunados e lutar por justiça e igualdade na sociedade. Mas esses são os necessitados que verdadeiramente necessitam. É diferente. Ok? Quarta lição é que Deus promete recompensa para a obediência. Então Isaías afirma aqui que o jejum que agrada a Deus resultará em bênçãos e prosperidade. Deus promete abrir as portas da justiça e proteger aqueles que o amam e lhe obedecem. Então a compreensão dessas lições leva a uma vida cristã mais autêntica e transformadora. Nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus. E quando é impossível você viver uma vida que agrada a Deus sem ser bênção na vida dos outros, na vida do próximo. É impossível. E eu digo para vocês, começa dentro de casa, no anseio da sua família, ali, não é fora. Dentro de casa. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa. Ok? Então que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está aí. O livro de Isaías tem lições tremendas. É um livro que eu leio ele várias vezes no ano. Tem momentos da minha vida que eu tiro uma semana só para ler todo o livro de Isaías. E hoje nós estamos tendo esse momento de compartilhar com você, capítulo a capítulo. E tem lições aqui que você ficaria uma semana falando só de um capítulo. Mas nós estamos trazendo aquela visão panorâmica, né? Isso aqui. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta para o capítulo 58 de Isaías? Vamos lá. Qual é o contexto histórico e literário de Isaías 58? Isaías 58 foi escrito durante o período em que Judá estava exilada na Babilônia. Então esse capítulo é a mensagem de Deus para o seu povo que havia se esquecido dos valores fundamentais do verdadeiro culto. O profeta chama o povo para se arrepender do seu jejum falso e hipócrita e voltar ao Senhor em verdadeira adoração. Entendeu? Então, esse capítulo é rico demais no que diz respeito à adoração. Amém? Então,
Então, que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira alegre, abençoada e próspera. Abra o seu entendimento, mente, coração, consciência para o verdadeiro jejum, para se abster das coisas desse mundo, para se abster de algumas práticas enganosas desse mundo, para poder chegar verdadeiramente como adorador diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui